A paz do Senhor a todos. Meus queridos, vamos dar uma estudada aqui em 2 Tessalonicenses 1, do versículo 3 ao 9. Vamos prestar atenção aqui. Eu acrescentei outros capítulos de outros livros da Bíblia, só para poder acompanhar o raciocínio de 2 Tessalonicenses. Vamos lá. Irmãos, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, pois sua fé tem se desenvolvido cada vez mais e seu amor uns pelos outros tem crescido. Por isso, nos orgulhamos de falar às outras igrejas de Deus sobre sua perseverança e fidelidade em todas as perseguições e aflições que vocês têm sofrido. Deus usará esta perseguição para mostrar o seu julgamento, para mostrar que seu julgamento é justo e para torná-los dignos do seu reino, pelo qual estão sofrendo. Em sua justiça, Deus pagará com aflição aqueles que afligem vocês. Deus concederá descanso a vocês, que são afligidos, e também a nós, na revelação do Senhor Jesus, quando Ele vier do céu, virá com seus anjos poderosos, em chama de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer às boas novas de nosso Senhor Jesus. Eles serão punidos com destruição eterna, separados para sempre da presença do Senhor e de seu glorioso poder. Bom, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está afirmando que todo cristão vai passar por tribulações. Muitas das vezes, aos olhos parecem ser injustiças, porque eles buscam sempre a paz e as pessoas vêm trazendo guerra para eles, fazem o bem, as pessoas fazem o mal com eles. E Deus é justo, Ele promete justiça. Tá? Só que essa justiça não vem aqui, terrenamente falando. Isso vai ser quando o Senhor Jesus vier. E Ele promete aqui, preste atenção nesse versículo aqui que eu vou grifar. Deus concederá descanso a vocês que são afligidos, e também a nós, na revelação do Senhor Jesus, quando Ele vier do céu, virá com seus anjos poderosos, em chamas de fogo. Preste atenção, em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem. Preste bem atenção nisso aqui, eu quero que vocês prestem atenção nesse versículo 8. Os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer. Existem duas categorias de pessoas: os que não conhecem e os que recusam a conhecer. Então nós podemos ver aqui que Deus promete o quê? Quando o Senhor Jesus vier, Ele virá com seus anjos poderosos em chamas de fogo. Em chamas de fogo. E no capítulo Mateus 3, versículo 11 diz: Eu os batizo com água para arrependimento. Isso é João Batista falando. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito e com fogo. O fogo, meus amados, é o juízo, como está escrito aqui, Deus concederá descanso a vocês que são afligidos e também a nós, na revelação do Senhor Jesus. Quando Ele vier do céu, virá com anjos poderosos, em chamas de fogo. Olha só, em chamas de fogo, trazendo juízo. Bom, então, essa é a justiça de Deus. Aqueles que não conhecem a Deus e os que se recusam a obedecer. Quando a gente grafia aqui os que não conhecem a Deus, não tem outra interpretação não, tá? Tem gente que quer colocar outra interpretação. Tanto é que eles colocaram aí duas, não conhece a Deus e sobre os que recusam obedecer. Os que recusam obedecer são pessoas que conheceram Deus, a palavra de Deus, o Evangelho, tá bom? Conheceram, mas se recusam.
E os que não conhecem, que nunca ouviram falar do Evangelho, nunca ouviram falar de Cristo. Esses também serão para o dia do juízo. Aí vocês podem dizer, mas como isso seria justiça? Não. Por que não? Vamos aqui acompanhar aqui, ó. Em João capítulo 5, versículo 42, diz o seguinte: mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. E mais, em Efésios 4, 18 diz: eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Eles têm os corações endurecidos para isso. Tá? E mais adiante nós podemos ter aqui em Tito 1,15 diz: para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então vocês podem ver aqui, ó, em Romanos, explica o seguinte. Romanos capítulo 2, versículo 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com a lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Isso para finalizar. Aqueles que nunca conheceram a lei, eles vão perecer, assim mesmo, sem conhecer. E aqueles que conheceram a lei, tá? E todos que com a lei pecaram, eles conheceram a lei e não obedeceram, eles pecaram. Mediante a lei serão julgados. Então, amados, para vocês verem aqui, ó, esses dois, o 7 e 8 explica: Deus considera descanso a vocês que são afligidos e também a nós, na revelação do Senhor Jesus, que aqui na terra nós teremos aflições, tribulações. Deus não está tirando essas tribulações da gente, tá? Quando Ele vier do céu, virá com seus anjos poderosos em chamas de fogo para juízo. Aí sim haverá justiça. Para quem? Para aqueles que não conhecem a Deus e nunca ouviram falar de Deus, mas mesmo assim eles perecerão, e aqueles que conheceram, mas não obedeceram. Então é muito fácil entender isso, né? Não tem como a gente, amados, falar que a palavra não nos explica isso, que não é bem assim, porque está bem explicado. Não tem como a gente dizer que a palavra não nos ministrou isso ao coração. Então, aqueles que conhecem a Deus e não obedecem aos mandamentos, esses perecerão pela sua desobediência. E aqueles que nunca ouviram falar em Deus, nunca, esses também perecerão. Porque só há uma salvação, que é em Cristo Jesus. Aí vocês podem dizer assim: ah, mas antes de Cristo vir, no Antigo Testamento, há mais de 2000 anos atrás, como é que eles ficaram? Essas pessoas, elas criam na vinda do Messias. Eles foram salvos mediante a fé na vinda do Messias. E esses, depois da vinda do Messias, eles creem no testemunho de Jesus Cristo. Então era só isso que eu queria falar para vocês, e fico com Deus.